Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Novamente é uma grande alegria, uma satisfação enorme acolher você para fazermos juntos nos próximos minutinhos deste dia o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral, experimentando as alegrias da ressurreição do Senhor e nos animando a continuar fazendo o que Ele nos pede, anunciando, testemunhando, levando a força da sua ressurreição para os nossos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril, e o evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos no evangelho de ontem Jesus aparecendo ressuscitado para Maria Madalena na forma de um jardineiro. Hoje ele aparece para 2 de seus discípulos no caminho para Emaús como um peregrino, como se fosse um andarilho, alguém que passava por ali, assim como tanta gente que nós vemos passando pelas nossas cidades, pelas nossas ruas, pedindo ajuda. Aqueles dois discípulos estavam tão tristes e abatidos com a morte de Jesus que não o reconheceram quando ele começou a caminhar e conversar com eles, inclusive explicando as Sagradas Escrituras que falavam a respeito dele. E isso nos mostra de novo o que nós já vimos ontem, que quando estamos com o nosso coração cheio de dor, de medo, de tristeza, de falta de fé e de confiança, nós não conseguimos perceber os sinais da ressurreição e da presença de Jesus, que se revela para nós e que se faz presente nos irmãos e irmãs que sofrem, que precisam de nós. E também não conseguimos enxergar nesses nossos irmãos e irmãs a imagem e a semelhança de Deus e nem a presença de Deus. E também não conseguimos perceber a presença de Cristo ressuscitado
na palavra que é proclamada e meditada em cada celebração, assim como aqueles discípulos não conseguiram perceber que era Jesus quem falava com eles e explicava as Escrituras. Os olhos deles só foram se abrir e eles só foram perceber que era Jesus que estava vivo e ressuscitado com eles quando o acolheram em casa e ele ao redor da mesa partiu o pão entre eles. E naquele mesmo momento Jesus desaparece da frente deles. Agora eles já não precisavam mais da presença física de Jesus, porque eles já têm provas suficientes para acreditar na ressurreição e anunciar aos outros discípulos. E é isso que eles fazem. Vão correndo com alegria contar para os outros discípulos a experiência tão grande que tiveram. E nós também não precisamos mais da presença física de Jesus para crer nele. E nem podemos tê-la mais, mas nós também temos as provas e os sinais necessários e suficientes para crer e para anunciar a ressurreição e a presença de Jesus. A palavra que é proclamada e meditada nas celebrações, a Eucaristia, os demais sacramentos, os irmãos e irmãs que sofrem e que precisam de nós, e as próprias boas ações que fazemos e devemos fazer por eles. Então, meu irmão, minha irmã, só nos resta ir e continuar anunciando com alegria e ajudando tantas pessoas a ter essa experiência de encontrar e de crer em Jesus ressuscitado. Que nós possamos continuar fazendo isso através da nossa caminhada na comunidade e dos seus mais diversos serviços e atividades pastorais e dos gestos de bondade que nos levam a acolher e ajudar aos nossos irmãos e irmãs. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, você, minha irmã, pela sua companhia tão especial no nosso encontro de hoje. E eu te convido para estar conosco novamente amanhã, para fazermos juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.